Videoaula 10. Núcleo de projeto. Durante os estudos das normas técnicas da ABNT e suas NBRs, diversas vezes me deparei com a palavra layout. Confesso que fiquei sem entender por que esta expressão tão usada por nós, profissionais de arquitetura, engenharia e design, em sua forma inglesa, aparece em documentos públicos desta forma aportuguesada. E não é que esta expressão transliterada está em nossos dicionários porque foi adotada em nosso idioma sem perder seu significado original. Pois é, significa esboço de anúncio que é submetido à aprovação do cliente com indicação de forma e disposição de seus elementos visuais mais importantes, ou modo de distribuição de elementos num determinado espaço. Para uma melhor compreensão sobre o termo layout, é preciso entender o contexto onde o mesmo é aplicado, que pode ser basicamente na área gráfica e de logística, também bastante usado no âmbito das tecnologias, sendo seu significado básico plano inicial, arranjo, esquema, disposição, design e projeto. No segmento da arte gráfica, design gráfico, o layout é um rascunho ou esboço que contém elementos como imagens, textos, gráficos e a maneira como ele será estruturado em determinado espaço. No segmento web informática, serve para designar o plano que será utilizado para desenvolver um conteúdo na internet, blogs, páginas, sites e etc. Para arquitetos, designers de interiores e engenheiros, um layout é uma planta mostrando a distribuição física do mobiliário em cada ambiente. Uma vez aprimorado e de melhor apresentação, é comum ser chamado de planta humanizada. O layout é um recurso de extrema importância em todas as áreas, mas para o profissional de design de interiores é fundamental, porque é a partir dele que se define praticamente tudo dentro de um ambiente e envolve toda a estética e estilo do projeto final. No estudo do posicionamento dos móveis e equipamentos em suas dimensões reais, naturalmente, são definidas as áreas de circulação que são tão importantes quanto as áreas ocupadas, pois um ambiente onde a passagem do usuário não é livre põe todo o projeto a perder. Essencial também no projeto das demais instalações em geral. Vejamos. O projeto ou esquema das instalações elétricas depende diretamente do estudo do layout, pois o posicionamento de pontos de luz, arandelas, tomadas, interruptores serão definidos a partir de quais equipamentos serão utilizados naquele ambiente e naquela posição específica. O projeto ou esquema das instalações hidráulicas também depende diretamente do estudo do layout nestes ambientes, junto com a especificação dos tipos das louças, metais sanitários, para que sejam definidos os pontos hidráulicos de entrada e saída. Observar e registrar as dimensões dos ambientes, a posição e dimensionamento das aberturas, janelas e portas, o atual estado de conservação, se apresenta problemas de conforto e usabilidade. Fazer um levantamento detalhado dos pontos elétricos e hidráulicos para que, se houver necessidade, fazer alterações. Observar a insolação direta e indireta e a ventilação natural para que se possa aproveitar o máximo dos recursos bioclimáticos. Obter do cliente qual sua expectativa e o que exatamente se pretende naquele espaço, o que é considerado essencial e quais as particularidades daquele ambiente, assim como as objeções que se fizerem necessárias, e registrar através de briefing, como vimos nas aulas anteriores. Não se esquecer de considerar tudo que o cliente quer manter ou reformar, mas incorporar novidades com abordagens diferenciadas. Faça uma checklist de tudo que é essencial na composição de cada ambiente para garantir que nenhum elemento fique esquecido. Considerar sempre o aspecto ergonômico na indicação de mobiliários, assim como marca, medidas, cores e referências. Quanto aos equipamentos indicados, procure representá-los em forma independente para facilitar a visualização dos fornecedores e as instalações dos mesmos. Verificar a necessidade de instalações de equipamentos de refrigeração
forçada ou aquecimento e sua localização dentro do ambiente, lembrando que a parte externa destes equipamentos deverão ser posicionados de forma a impactar menos o entorno. Desenhar na medida certa, real, todo o mobiliário na planta, observando sua escala, definir os acessos e fluxos de circulação, verificar as larguras dessas passagens, se estão confortáveis ou pelo menos nos padrões mínimos, estudar a iluminação e definir todos os materiais de revestimento e paleta de cores, usar de recursos multimídia da área para melhor apresentação e compreensão do cliente, visando a excelência do projeto. Além do mobiliário, acessos e circulações, verificar a altura dos peitoris das janelas e se a altura dos jogos de estofado, estantes, racks, esculturas e outros é compatível. Verificar a necessidade de painéis para TV ou suportes. Verificar se necessários tapetes, quadros nas paredes e almofadas. Para cortinas, verificar as alturas das vergas e considerar a existência de rebaixamento de teto ou se será projetado com ou sem cortineiro. Além do mobiliário, acessos e circulações, verificar a altura dos peitoris das janelas e se a altura das cadeiras do buffet, de estantes ou cristaleiras e outros é compatível. Verificar a necessidade de instalações de equipamentos de refrigeração forçada ou aquecimento e sua localização dentro, parte interna e fora, parte externa do ambiente. Verificar se necessário tapetes, quadros nas paredes, cortinas, com as mesmas considerações anteriores a respeito de rebaixamento de teto. Além do mobiliário, acessos e circulações, verificar a altura dos peitoris das janelas e se a altura das cabeceiras das camas, de armários, estantes, escrivaninhas ou bancadas de estudo e outros é compatível. Verificar a necessidade de novos armários ou closets e sua logística. Se haverá necessidade de embutir ou não TVs que podem ser suspensas por suportes ou painéis, altura de eventuais poltronas, tapetes, almofadas e cortinas com as mesmas considerações feitas anteriormente. Verificar a necessidade de instalações de equipamento de refrigeração e sua localização dentro e fora do ambiente. Os aspectos mais importantes de um banheiro é a iluminação, pois está diretamente relacionada ao seu bom funcionamento, podendo ser uma combinação de iluminação natural e artificial. Caso seja necessário e possível, a instalação de claraboias é uma opção interessante. Verificar também se haverá necessidade de exaustores ou refrigeração forçada. Verificar as instalações hidráulicas e fazer as modificações necessárias. Procurar quais as paredes por onde passa o encanamento e que já possuem instalações hidráulicas para otimizar o posicionamento das louças após defini-las, escolhendo o modelo. Prestar atenção nas medidas do box para que sejam suficientes, no mínimo 90 cm de largura. Observar os espaçamentos entre as louças para que não fique apertado e nem desperdice espaço. Se a opção for por banheira, procurar posicioná-las de modo elegante, definindo a altura conveniente. Quanto aos metais, defini-los para indicar se torneiras serão de bancadas ou de paredes, se a bacia sanitária será com caixa acoplada ou não, se haverá bidê ou ducha sanitária de parede e demais acessórios. Nas bancadas, se uma ou duas cubas, tipo de torneiras, se de paredes ou de bancadas, se rodopia, altura, tipo de pedra, tipo de acabamento, com chanfro ou saia, armário sob bancada, tirar partido dos espelhos. Se cozinha, fazer um levantamento de todos os equipamentos necessários, defini-los verificando se suas dimensões são apropriadas para o ambiente existente, definir fogão, fornos, lavadores de louça, geladeira, filtro, exaustores, bancadas, bojos e tudo mais necessário. Observar a entrada do gás, se canalizado ou não, o que definirá a posição do fogão e exaustor. Posicionamento dos fornos elétricos, micro-ondas, lava-louça, entrada de água, saída para escoamento, filtros de água de parede, de bancada ou de torneira. Nas bancadas, observar a altura, se um ou dois bojos, tipo de torneiras, se de parede ou de bancada, se rodopias, altura, tipo de pedra, tipo de acabamento, se chanfro ou saia, armário suficiente de parede, sob a bancada, com ou sem sócolo, geladeira bem posicionada, de fácil acesso,
se uma copa ou não e para quantos lugares, definir estilo, verificar ventilação e iluminação natural, se necessidade de exaustor de parede ou refrigeração forçada. Observar janelas, dimensões, alturas de peitoril para que se defina posicionamento de bancadas, rodobancadas, para passar roupa ou não, saída de água, escoamento para tanques e máquinas de lavar e secar roupa. Se necessário, locais específicos para secagem natural de roupas, varais, providenciar armários para materiais de limpeza e outras utilidades, com sócolo ou não. Uma vez o layout do ambiente e suas instalações definidos e posicionado em planta, é a vez de decidir o tipo de piso e assentamento, estudando sua paginação, fazendo um desenho específico do piso, definindo rodapés, tipo, design, altura. Não esquecer de definir as soleiras e demais acabamentos relativos ao revestimento de piso. Não deixar de indicar os desníveis, principalmente nas áreas molhadas, indicando a direção da inclinação do piso para os escoamentos. Uma vez o piso resolvido, é a vez de pensar no teto e como dar acabamento e no rebaixamento de teto se houver e fazer um estudo específico destes detalhamentos. Então, deve-se desenhar os cortes e as elevações dos ambientes, indicando as especificações dos materiais de acabamento, com todas as alturas definidas do ambiente, do mobiliário e equipamentos.